literalmente, parece exagero, mas literalmente minha história começou braba assim que eu nasci. Por quê? A minha luta começou aos 3 dias de nascido. Sabia por quê? Que eu fui abandonado no hospital. Caraca. Então a gente está diante de 2 adultos. Então você como advogado deve ouvir 1000 histórias. Ah, tive que começar do nada, me separei, me divorciei aos 40 anos, meu marido deixou sem nada, ou eu fali. Aí a pessoa adulta fala que foi uma superação imensa, que ela começou do nada, mas do nada adulto, sabendo andar, sabendo falar. Então, quando eu nasci, eu já fiquei só no mundo, Enquanto vulnerável. enquanto Total, vulnerável. total. Eu digo que inconscientemente, claro, consciente não existe isso, inconscientemente eu percebi, ou instinto, sei lá o que for, que eu tinha que sair daquela situação. Então eu digo que minha luta foi ali. Como é que eu vou sair dessa? Eu não tinha essa noção e não lembro disso, mas com certeza eu acho que a gente já, né? E aí eu fui abandonado no hospital em Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, que só para contextualizar, Taguatinga era o final de Brasília, tá? Brasília, a cidade satélite, e essa era mais longe. Então, ali já acabava Brasília, já era o Cerrado. E aí eu fui abandonado no hospital. E a minha enfermeira, ela ficou muito comovida com a minha história e tentou arrumar uma família para me adotar. Ô, Alex, pera, mas esse abandonado, tua mãe te teve lá, tua mãe biológica, pariu você e juntou a mala e foi embora. Deixou no hospital. Largou no hospital e Deu foi. uma satisfação, falou, ó, eu não quero esse piá, larga ele aí, tô indo embora. Exatamente, Praticamente exatamente. isso. E a enfermeira procurou uma família porque eu nasci em 76. Naquela época, você pegava a criança, assim, igual o cachorrinho, ó, Sim, tô com um sim. cachorrinho aqui. Sim, sim, a Ah, adoção era coisa simples. você pegava uma criança. E aí ela ficou comovida com aquela história e tentou arrumar uma família para me adotar. E aí ela falou com a tia dela. Aí essa tia dela era vizinha da minha mãe adotiva. Bah. E ela foi, essa tia dela, oferecer para essa família a criança, no caso eu. E a família, olha só a situação, já tinham 5 filhos e o sonho deles era ser pobre, tão miserável que era. Eles eram da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Saíram fugidos da favela porque meu pai era policial lá. Então foi da favela do Rio de Janeiro, que já era uma situação complicada, tinha 5 filhos, foi lá. E quando souberam da minha história, me adotaram. Só que tinha um probleminha para eles, não para mim, que é uma família negra. E aí, eles falaram, a gente pode pegar essa criança para adotar, mas essa criança é da nossa cor? A enfermeira enganou eles. Falou assim, olha, pela minha experiência, ele tá branquinho agora, mas com o tempo vai escurecer. E não, eu conto essa história todo mundo vê. Como, E né? não escureceu. E aí foi pegando amor e não tinha mais como devolver. Só que assim, de primeira é uma história linda, né? E é linda mesmo. Sim, Só claro. que aí veio um problema muito grande. Então a gente faz uma pausa aqui. A gente está em 2023, com essa onda de internet, de hater, de ser juiz da internet, É, sei. Sei muito e bem um como monte é de isso. coisa que não precisa nem explicar aqui. Imagina uma situação dessa, uma família negra em 2023 pegando a criança branca. Já daria um boom. Sim. Imagina na década de 70. Então eles foram acusados de tudo. Ó, tá vendo como é que é negro? Negro não gosta da cor. Quando vai pegar uma criança para adotar, pega Criança pega branca. branca. E aí, por exemplo, eu lembro de uma coisa que desde criança que eu não, com certeza não aconteceu com vocês, que era o seguinte: minha mãe sai na rua, sempre achavam que ela era A babá. babá. Problema algum. Tinha babá, já nem perguntava, já tinha certeza que era, né, babá. O problema era andar de ônibus com a criança branca. Então, assim, aí as minhas irmãs eram educadas a levar a minha certidão. E assim, desde quando eu me entendo por gente, nossa, mas ele é branco e você sempre. Que se hoje as pessoas não têm pudor, imagina 40 e tantos anos atrás. E eles passaram por situações complicadíssimas. E aí tem hoje em dia a gente fala muito de raça, de cor, de racismo,
E tem uma frase que as pessoas falam o seguinte, ó, você nunca vai sentir na pele que o negro sente. Isso é verdade. Eu posso até literalmente ter sentido na pele, mas eu vi tudo aquilo. E era surreal como eles eram tratados por ter uma criança branca. Você vivenciou, né? Era um Então, castigo para eles. E eu vivenciei dos dois lados. E, por exemplo, resumindo aqui a história. Eu tinha os mesmos pais, estudava na mesma escola, mesma comida, na mesma casa. Tudo para mim era mais fácil e para eles difícil. Que loucura. O meu irmão era parado várias vezes na rua pela polícia. A gente vivia em ditadura militar na década de 70, acabou em 85, não pode esquecer disso. Então, assim, toque de recolher. Então, assim, meu irmão várias vezes já foi agredido por ser negro. Ainda mais Brasília, né, cara? É. Quer dizer, a época já era capital. Sempre foi capital. Porque, historicamente, o Rio de Janeiro sediou. Ah, mas é colônia, né? Não, faz é sentido. Salvador, Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro foi capital até a construção de Brasília. Isso, Primeiro tem dia razão, de Brasília tem já razão. foi capital. E lá, não, e lá, né, era mais complicado. Então, além do preconceito no dia a dia. Então, por exemplo, eu lembro de situação de que uma vez umas vizinhas, crianças da minha idade, lembro como se fosse hoje. Você sabia que as suas irmãs custam R$ 500? ah, Falei, não entendi por quê. Porque na novela o escravo era vendido por R$ 400. Então, assim, ninguém sabe quanto é que custava um escravo, R$ 400. E eles falavam isso. E eu sempre era agredido, e eu via eles sendo agredidos. Então eu vejo que, por exemplo, uma pessoa um dia desse falou para mim, eu descobri que... Agora eu sei que tem preconceito. Fui com a tua irmã numa loja de departamento, as pessoas seguem. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, para a gente não ficar só nesse assunto. São 6 irmãos comigo. Aí, tenho 3 irmãos que, que foram os primeiros a sair daquela situação complicada. E eles conseguiram sair porque prestaram concurso público. E aí você vê, eu te pergunto, se existe preconceito ou não. Dentro do, do funcionalismo público, elas sempre estavam em cargos abaixo de quem entrou junto. No irmão que da polícia nem se fala, na polícia nem existia, nem passava na cabeça, já sempre foi tratado. Então eu vi ali no dia a dia como era o preconceito. E como eu tinha vantagens, mas assim, vantagens de abismo, diferente deles, só pelo fato de não ser negro. E aí vai a coloração. Quanto mais negro você é, Mais discriminado. mais discriminado. tá. E eles te aceitaram bem? Posso falar uma coisa? Eu conheço gente aqui que me encontrou com a minha irmã aqui quando veio me visitar uma vez. Pergunta, ele assim, sabe aquela família que todo mundo queria ser daquela família? Uhum. E a Amanda fez a pergunta se eles te aceitaram bem. E eu pergunto, e você, aceitava eles bem? Ótima pergunta essa. Eu odiava fazer parte daquele núcleo. Odiava no seguinte sentido, até cuidado com esse recorte, que eu era tão destratado que eu começava a achar que as pessoas tinham razão, que eles eram inferiores. Tu acabou ao ponto de acreditar no que as Eu pessoas passei para outro lado. Entendi. Eu passei para outro lado, porque eu me senti meio que empoderado. Eu falei assim, o quê? Eu sou especial? Eles são inferiores? De tanto ouvir. E quando a gente fala ouvir, não é uma pessoa nada a ver na rua que fala, não. É a É a massa. tua professora do primário falando que a sua mãe é macaca. Tá, que pariu. A professora, tem coisa mais sagrada que uma professora? Não. Eu ouvi isso, ninguém me contou. Entendeu? Então, assim, eram situações que era complicado. E aí eu acabava destratando meus irmãos por eu achar mesmo que era superior, porque as pessoas mostravam que era superior. As pessoas meio que falavam assim, olha, sorte é deles. E eu que tive a sorte. Eles mudaram o rumo da minha vida. E outra coisa, não é porque eu estou aqui em frente às câmeras, não. Eu nunca vi... Toda família tem defeito e briga, não tem? Com Toda. certeza. A minha não. É real. A minha família não briga. Eles não brigam. Eles são amorosos, eles são carinhosos, eles são... Meus irmãos não xingam, meus irmãos não falam mal de ninguém. Talvez
pelo exterior ter tratado tão mal, eles se acolheram, né? E por é esse tão fato. engraçado que aqui eu vou falar, eu não posso falar por eles, mas eu sinto que até eles se sentiam mesmo. Muitas pessoas negras sentem, não, vou me colocar no meu lugar, porque eu sou inferior mesmo. Mas De tanto ouvir, você cresce ouvindo que você é inferior, chega uma hora que você porque hoje em dia as acredita. pessoas falam assim, é muito mimimi, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu faço uma pergunta que faço para quem estiver assistindo. Tirando jogador de futebol, artista, você conhece, faz parte da tua vida, algum empresário muito rico negro? Eu. Só meu marido. Então, quantas pessoas a gente conhece? É exceção. É exceção. Somos É exceção. Então, você chega num restaurante, por que você nunca vê um negro sentado no restaurante? Porque quando você vê um negro de Ferrari, é jogador de futebol, A gente passou por pagodeiro. isso, tá? Na nossa saída lá no Hard Rock em Curitiba, né? Veio um pedido, senhor, deixa eu estacionar aí, tá, o carro. Eu tava do lado dele, né? É sempre assim, negão, a loira, alguma coisa o negão E tem. vamos lá, e você ainda é claro, né? É. Nossa região. Então, Café café com leite. Não. Então, lá na Bahia tu é galego. Sim. Daí o pedinte que veio pedir pra cuidar do carro, ele olhou, jogador de futebol? Porque a gente tava com um carro, né, de luxo, mas jogador de futebol? Verdade. Então,